E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz um tempo que a gente não grava conversando aqui dessa maneira, né? E bom, o vídeo de hoje, como vocês podem ver aí na capa, no título, alguma coisa assim, é justamente uma pessoa normal falando sobre a sua perspectiva, a sua visão sobre academia. Como vocês sabem, eu tô num projeto, né? A ideia é tentar meter um shape aí antes dos 30, tô com 27, temos boas esperanças, mas mais do que isso, mais do que ser apenas alguém que vai, faz treino e tudo mais, eu gosto de ser uma pessoa que pensa um pouco sobre o que eu tô fazendo da vida, né? Tenta até certo ponto fazer algum sentido às ações que eu tomo. E começar a treinar me fez pensar um pouco sobre hábitos, me fez pensar um pouco sobre objetivos, me fez recapitular coisas de conhecimentos que eu tenho, né, da minha área profissional e trazer para cá. E bom, é isso que eu quero conversar, né? Eu quero conversar isso hoje com vocês, porque justamente eu vejo que tem muita gente que sempre quer iniciar, mas fica sempre naquela expectativa, sempre naquela ansiedade, e é importante que a gente troque essa ideia. Um ponto importante que eu sempre vou levantar é que não sou educador físico, eu sou apenas uma pessoa normal que vem gostando de colocar o hábito de treino na rotina e vem vendo certos resultados. Então é isso, é uma conversa de amigos aqui. Uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui pra gente conversar é que assim, independente da atividade física que você for fazer, seja academia, seja jiu-jitsu, seja futevôlei, seja beach tennis, sei lá, seja o que você quiser. O fato é, quando você começar, ainda mais se você tinha uma vida mais sedentária, você vai ter muito desânimo de fazer aquilo, porque simplesmente é uma coisa que o seu corpo não quer fazer, ele quer se adaptar a outras coisas, ele quer ficar confortável. Então é muito provável que ao você começar, quando você começar, né, tomar a decisão de começar, você muito provavelmente vai ficar algumas boas semanas desanimado dentro daquela função. E não necessariamente isso é errado, tá? Não pense desse jeito. Pense que é um processo de adaptação. Você literalmente está aprendendo a gostar de uma coisa nova e saudável para sua vida. E isso faz com que você gere, né, certo esforço, faz com que você saia de uma zona de conforto e entre para o desconforto de uma forma muito quase abrupta, mas você tem que começar a racionalizar que aquilo ali faz bem para você. E quando eu comecei a colocar esses pontos na minha vida, quando eu comecei a treinar mais sério, quando eu comecei a comer melhor, eu vi que, cara, realmente as coisas mudam, sabe? A sua cabeça, num certo início, ela vai ficar ruim, mas depois você vai engrenando e tal, e entra na rotina e você simplesmente não quer mais parar. E de verdade, é o que eu falei pra vocês. É muito provável que você comece a entrar nessa rotina nova, comece a fazer uma atividade física e realmente chegando perto do horário ali de começar a fazer o exercício, vá se sentindo desconfortável. Por quê? O seu corpo ele não quer ficar gastando energia, o seu corpo ele não quer entrar no desconfortável. Você acha que o meu corpo ele quer, né, pelo menos ele queria no início quando eu voltei a treinar, pô, que eu fosse lá fazer um exercício de bíceps, o negócio começa a doer, queimar, meu corpo não quer aquilo para mim. Só que eu tenho que racionalizar essa situação. Por quê? Mais do que só pensar na parte estética, é um físico bonito e tudo mais, você tem que pensar que você se exercitar, você fazer alguma atividade física, você se movimentar é uma questão de qualidade de vida e longevidade. E aí eu trago um pouco do conhecimento que eu tenho dentro da área veterinária, um pouco, né? Do conhecimento dentro que eu tenho da área veterinária, que é o seguinte: um paciente, seja cão, seja gato, que vem perdendo massa muscular, tende a ter um prognóstico muito pior, uma qualidade de vida muito pior uma possível situação de óbito. E assim, até certo ponto, eu imagino que seja algo similar dentro da área humana. Um outro ponto que eu também entendi é o seguinte: não adianta você achar que você vai se manter no topo para sempre. Existem duas coisas que eu vejo que são muito importantes. A primeira, que é a motivação, que é aquele motivo para ação, aquela energia que vem para dentro de você primeiro, que faz você se despertar e falar assim, opa, eu quero fazer isso. A motivação é isso, é importante que você tenha picos de motivação. Porém, é a disciplina, dentro da minha visão, que faz com que você mantenha o projeto, mantenha a sua ideia, mantenha o que você quer fazer, tá? É a disciplina de fazer aquilo mesmo que não seja uma coisa mais confortável do mundo. Dentro do que eu vejo, ainda mais do que eu aplico em mim, é justamente isso. Eu tenho picos de motivação, mas ir constantemente, ir todos os dias, fazer o que tem que ser feito, mesmo quando assim eu tô arregaçado de sono, de cansaço, comi mal, é a disciplina que vai me manter dentro desse trilho. E é importante você saber que você vai ter esses momentos. Vai ter dia, cara, que você vai acordar e você vai falar assim, irmão, hoje eu vou regaçar no meu treino de perna. E vai ter dia que você vai acordar e falar assim, cara, eu não quero ver ninguém, eu não quero ir na academia, eu não quero andar, não quero fazer esteira, mas você tem que ir. Você tem que ir, porque você tem que entender que você vai oscilar, tá? E mais do que isso,
Quando eu digo que você não vai conseguir se manter sempre no mesmo pico, significa que assim, vamos supor, tu tem ali uma programação inicial de 5 vezes por semana na academia, beleza. Tira ali 2 dias de folga, não sei o que lá. Só que vai ter dias, vai ter semanas, cara, que talvez você vá no máximo 3, 2 e olhe lá. E você tem que entender que essas variações vão acontecer, só que você tem que tentar voltar ao máximo pro seu patamar, né, pro seu objetivo, mas sem ficar se dando tanta chicotada. Sacou? Porque é aquilo, nós somos seres humanos, nós variamos de humor, nós variamos de estado metabólico, nós variamos de percepção de esforço. Tem todas essas variações que a gente tem e que a gente tem que tomar muito cuidado e respeitar elas no momento do treinamento físico, tá? Pelo menos é o que eu venho vendo comigo, não é todo dia que eu quero, sei lá, treinar peito. Tipo, não, tem vezes que eu não consigo treinar peito bem. Mas tem dias que eu treino muito bem. E então, assim, a gente só tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. E sinceramente, a minha visão sobre treino hoje em dia é que você tem que ter muita ponderação sobre o que você vai estar fazendo, tá? De novo, igual o último vídeo que eu fiz, depois eu deixo ele ali no final do vídeo. Se você está começando a treinar hoje, se você quer fazer atividade física, você tem que entender uma coisa: tu não é atleta. Tá? Você tem que manter um estilo de vida saudável, né? Fazer aquela regra do 80-20. Só que você não precisa ser maluco. Você não precisa, pô, vou treinar sempre até a falha. Vou colocar aqui tantos quilos que eu não sei se eu aguento e eu posso me lesionar. Tipo, gente, depois que eu entendi que treinamento físico é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, a perspectiva muda. Poxa, se eu fiz o treino errado hoje, né? Não fiz um treino tão bom hoje, talvez amanhã eu faça. E no outro dia também, e assim por diante, sabe? Então as coisas vão indo. Você não pode ficar sempre nessa ideia de que assim, eu sempre tenho que treinar pesado, sempre tenho que treinar pesado. Você tem que treinar pesado, mas não é sempre que você vai conseguir, cara. Não é sempre que você vai conseguir. E é importante você ter isso na sua cabeça, porque senão você vai, primeiro, ficar bitolado, e segundo, você vai se lesionar. Ainda mais se você não tem acompanhamento de algum profissional, tá? Então toma muito cuidado. E mais importante do que apenas você, e isso aqui é uma coisa séria. Mais importante do que só você ficar escutando opiniões na internet, né? Opinião de profissional é uma coisa. Cara, poxa, o profissional falou para você fazer a execução dessa maneira. Coloca uma carga legal, faz do jeito que tem que fazer. Isso é uma coisa que tem que ser respeitada, tá? Agora, você tem que racionalizar o que é o treinamento físico para você. Porque senão você vai sempre pegando opiniões, 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 e aí simplesmente você às vezes acaba desenvolvendo alguma cabeça, sei lá, de atleta que você não precisa daquilo. Não é uma coisa que faz sentido para você. Se você, de novo, tem o sonho de ser atleta, beleza, racionalizou, é o que você quer, vai meter a cara, ok, sem problema. Só que para a maioria das pessoas, e muito provavelmente você que está me escutando, que você não vai ser atleta. O máximo que você quer é um corpo saudável, é um corpo bonito. E você consegue fazer isso a longo prazo. Você não precisa ficar se desgastando com um treino muito forte, você não precisa fazer dieta maluca e mais do que isso, você não precisa usar recurso ergogênico, tá? Mas isso aí, de novo, recurso ergogênico é uma outra conversa que, enfim, não quer dizer que eu sou contra, não quer dizer que eu sou a favor. É uma conversa um pouco mais longa do que isso, tá? Mas, de novo, essa aqui é a minha opinião de uma pessoa totalmente normal, uma pessoa que não é necessariamente profissional da área fitness, tá? Mas que vem tentando se melhorar dentro desse meio, tá bom? Então é isso aí, gurizada. De novo, repito para você, pense nas coisas que você está fazendo, pense no seu treinamento, pense na sua alimentação, racionalize e de fato, assim, crie certo senso crítico sobre o que você quer do treinamento físico para você.